Oi gente, tudo bem? Hoje a Pro tá aqui para a gente fazer então a nossa correção da nossa aula de Geografia. Lá em Geografia, vocês tinham que ler o texto da página 91 que falava sobre indústria, tecnologia e lixo. Eu vou ler com vocês para a gente relembrar o que nós estudamos, tá bom? Diferentes tipos de indústria. Podemos classificar as indústrias de acordo com o trabalho que fazem e o produto que fornecem à população. 1. As indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias pesadas ou de base, subdividem-se em dois grupos. Indústria extrativa, retira a matéria-prima da natureza sem que haja nela significativa transformação. São exemplos desse grupo a indústria madeireira e de extração de petróleo e carvão mineral. Indústrias de bens intermediários ou bens de produção, produz máquinas e equipamentos que serão utilizados em outras indústrias, além de peças e componentes para automóveis, máquinas agrícolas, etc. 2. As indústrias de bens de consumo fornecem produtos que serão utilizados diretamente pelo consumidor final. Elas subdividem-se em indústrias de bens de consumos duráveis, fabrica mercadorias não perecíveis, ou seja, bens que têm sido feitos para durar alguns anos. Por exemplo, móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e veículos. Indústrias de bens de consumo não duráveis, fabrica produtos para consumo diário, incluindo bens perecíveis, como alimentos, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, roupas, calçados, etc. Então, aqui nós temos um texto que está falando sobre os tipos de indústrias que existem ao nosso redor e como essas indústrias, elas fabricam coisas que suprem as necessidades nossas do dia a dia. Desde o mais básico, desde o alimento até as grandes coisas que nós precisamos, como o combustível dos carros. Ok? Na página 92, vocês tinham o exercício 1 para fazer. O exercício 1 tinha a letra A, B e C. Na letra A falava assim, de acordo com o texto então, no dia a dia utilizamos mais os produtos de que tipo de indústrias? Bem, ali se nós formos olhar, nós utilizamos os bens de indústrias duráveis, né, de consumo de duráveis e não duráveis. Por quê? Que compreende alimentação e produtos de higiene pessoal, papel higiênico, né, lenço umedecido, fraldas, essas coisas nós utilizamos muito mais do que o material que as indústrias extrativistas produzem. Então nós vamos colocar aqui, tá? Nós estamos na página 92. O exercício 1, então, vai ficar o segundo, né? Vou colocar aqui. Aqui são as indústrias extrativistas e aqui são as indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, são essas duas que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? Na letra B tinha uma pergunta: que tipo de bens costumamos comprar com mais frequência? Por quê? Bom, nesse caso são os não duráveis, né? Que seriam o quê? Aqueles que a gente utiliza para o uso diário. Então, nós vamos colocar aqui os bens de consumo não duráveis. Que seriam, gente, os eletrodomésticos que nós temos em casa, por exemplo. Porque o uso é diário. Alimentos e roupas, né? Isso a gente usa diariamente. Depois, na letra C, falava assim: por que nós, consumidores finais, não compramos produtos feitos pelas indústrias extrativistas e de bens de produção? Por que a gente não utiliza esse tipo de bem, gente, nós, consumidores físicos? Bem, quem utiliza esse tipo de bem são as grandes empresas, né? E não nós que não precisamos delas. Por quê? Porque no caso, as máquinas, elas são utilizadas para esse tipo de bem e a gente não possui também esse tipo de máquina. Então, nós vamos colocar aqui a letra C, tá bom?
Esse tipo de bem aqui, gente, extrativista, ele não tem utilidade para nós, tá bom? Não tem utilidade doméstica para nós. Então, gente, por que nós não utilizamos, né, esse tipo de bens de extrativistas? Porque no caso, ó, ele não tem utilidade doméstica, uma vez que são destinados a dar continuidade à fabricação de novos produtos, ou seja, nós não utilizamos esse tipo de material no nosso dia a dia, ok? Nós não precisamos deles. Bem, eu espero os demais exercícios nós vamos fazer na aula do Zoom. Eu espero que você tenha acertado sua atividade, mas caso você não acertou, você pode estar revendo aí o texto e também corrigindo as atividades que você errou, tá bom? Um beijo para você, até a próxima aula.